Olá, humanos! Sejam bem-vindos para mais uma entrevista aqui do nosso Mindset Update. Hoje eu estou com a Mariane Salamone, uma apaixonada por animais que mudou várias coisas na sua vida para preservá-los, inclusive o Dundum, cachorrinho dela, está aí do lado, pulando, se ele aparecer está tudo certo. Uma mulher que é muito corajosa, aposta em grandes mudanças, larga o certo pelo incerto e se joga de cabeça naquilo que acredita. E que descobriu que as coisas que ela achava que estavam totalmente resolvidas dentro dela, na verdade, não estavam. Mari, super bem-vinda. Obrigada por você estar aqui. Adorei quando você topou de conversar com a gente. Acho que vai agregar bastante. Imagina, eu que agradeço, uma super oportunidade. Conta pra gente aí, qual foi o momento da tua vida que você percebeu que você precisava dar um update no teu mindset, na tua maneira de pensar, na tua maneira de agir, de fazer as coisas? Como é que foi isso? Você sabe que eu percebi na minha vida coisas que aconteciam sempre da mesma forma. Parece que eu conseguia chegar até um certo passo e daquele passo eu não conseguia ir adiante. E aí, te dando exemplos, profissionalmente falando, ser promovida, arrumar um relacionamento, conseguir um relacionamento saudável, homem, mulher, enfim. E aí eu comecei a perceber repetições na minha vida, né? Que chegavam sempre nesse ponto e aí nunca saíam disso. E aí eu fui fazer uma constelação familiar. Eu tenho a questão do meu pai, né? O meu pai faleceu quando a minha mãe estava grávida de mim. Então passei por tudo isso dentro da barriga da minha mãe. Mas para mim, como era algo que desde pequena eu convivi com aquilo, cresci com essa situação, e não foi uma coisa escolhida por ele, né? Realmente aconteceu. Para mim era tudo muito bem resolvido dentro de mim. E quando eu fiz essa primeira constelação familiar para falar de relacionamentos amorosos, eu percebi que não era tão resolvido assim dentro de mim. E aí, a partir disso, eu comecei numa jornada de autoconhecimento, de descobrir coisas dentro de mim que precisavam ser resolvidas, para conseguir dar um passo maior, para ser uma versão melhor de mim mesma que eu precisava, sabe? Eu estava ansiando por isso, eu não estava dando mais para continuar sendo a mesma pessoa. Acho que foi nesse momento que me deu esse start. E como que você foi parar nessa constelação? O que você estava buscando? Como é que você descobriu isso? O que você foi fazer lá? Porque você já estava querendo mudar alguma coisa, né? E de repente você foi por um motivo, claro, aí a coisa se desencadeou, você descobriu vários outros, mas você já estava buscando alguma coisa. Como que você foi parar lá? E por que você escolheu constelação também? Até as pessoas brincam comigo, né? Falam assim, nossa, você já começou mergulhando, porque a constelação ela é bem profunda, né? Tem gente que começa um passinho homeopático, não, você começou na constelação. Mas foi muito incrível, porque Combina assim... com você, né? Porque você se joga de cabeça, então você já mergulhou. Tipo isso. Mas foi engraçado que assim, eu estava no meu terceiro relacionamento abusivo, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, eu preciso mudar isso de alguma forma, eu preciso descobrir o porquê que eu atraio pessoas dessa forma para perto de mim. E uma amiga minha que nem estudava constelação, ela tinha feito com esse terapeuta, que foi o primeiro terapeuta que conduziu comigo, ela me indicou, ela falou, Mari, por que você não vai atrás de constelação familiar? Eu acho que de repente poderia te ajudar, talvez tenha alguma questão aí que você precisa cuidar, né? Principalmente quando envolve relacionamentos, a visão que você tem do masculino. Então, ela me deu uma primeira informação que naquela época eu não conhecia nada, não conhecia muito sobre constelação familiar. Depois fui pesquisar e tudo. E aí eu fiz. E a primeira constelação que eu fiz foi só eu e o terapeuta. Não foi nem com pessoas, sabe? Tá. Porque eu também tenho um pouco de receio, assim, não conheço como é que é e tal, vou mergulhar dentro de mim, mas também não quero me abrir tanto para as outras pessoas. Uhum. Então, fomos eu e o terapeuta. E foi assim que eu cheguei, por conta desses relacionamentos que se repetiam na minha vida. Tá. E aí eu comecei a perceber que eu precisava de uma mudança. Entendi. E pelo que você colocou, então foi uma surpresa grande descobrir a origem de repente, desse teu problema, dos relacionamentos abusivos, que estava em uma coisa que você nem imaginava.
E se você não tivesse ido parar para olhar isso, você ia estar até hoje sem descobrir, né? Tem quanto Ia tempo já continuar isso? 3 anos. Já faz 3 anos. Tá. E engraçado que, assim, a constelação, ela foi para um lado que me ajudou, sim, a resolver e a descobrir os porquês de eu me manter nessas relações, nesses relacionamentos, mas ele me mostrou outras coisas tão profundas que agora eu estou tratando relacionamentos de verdade, depois de todo o caminho de autoconhecimento que eu fiz. E aí eu costumo dizer hoje que eu já estudei constelação bastante, tudo, sou formada em constelação familiar, que estudei tudo depois, né? Eu consigo ver que o universo dá só aquilo que a gente consegue carregar naquele momento, né? Então foi uma pontinha daquele fiozinho que tinha um novelo de lã enorme ali, está sendo solto aos poucos e está sendo tratado aos poucos ao longo do tempo, assim. Mas foi uma porta de uma realidade, de uma verdade que, para mim, foi muito importante que acontecesse naquele momento. E você falou no começo que tinha coisas que se repetiam na sua vida em várias áreas, não só na área de relacionamento afetivo. Então, essa questão também afetava, sei lá, teu trabalho, outros tipos de situações? Afetava. Eu nunca conseguia ser promovida. Eu sempre fui uma super funcionária, assim, não querendo me gabar, mas assim, uma pessoa que trabalhava bastante, sabe? Que entregava coisas importantes e que tinha confiança das pessoas, só que na hora de promover, os meus gestores sempre davam um passo atrás. E aí eu sempre culpei os gestores. E eu falei, poxa, mas por que eles fazem isso comigo? Ah, mas por que... E aí eles fazem isso comigo, né? É uma Vítima, injustiça né? fazer isso comigo. E como eu não tinha o entendimento do porquê e tal, e de tudo que de repente eu estava vibrando para poder aquilo não acontecer na minha vida, sempre foi culpa dos meus gestores. Só que eu também comecei a perceber que era recorrente. Então, toda vez que eu chegava num momento em que eu precisava ser promovida, em que estava na hora de eu ser promovida, algo acontecia e às vezes até eu fazia alguma coisa de errado, parece inconscientemente, para que aquilo não acontecesse. E hoje que eu tenho entendimento de tudo isso, eu consigo perceber que eu acabava não deixando que isso acontecesse de alguma forma, sabe? Da promoção, né? E tem tudo a ver com uma questão de autoestima, de me achar merecedora, de estar numa posição de destaque, de uma posição de gestão. Acho que tinha tudo a ver com isso, sabe? Tanto que depois de 3 anos nesse mergulho de autoconhecimento, que eu fiz várias técnicas, né? Você conhece um pouco da minha história aí. Eu consegui ser promovida no começo desse ano, um pouquinho antes da pandemia. Ocupar um cargo que era uma coisa que eu sonhava numa empresa que eu sempre sonhei, né? Então, assim, foi bem importante todo esse passo a passo para conseguir chegar nesse patamar que eu sempre sonhei, sempre desejei, né? Para ir destravando mecanismos internos que você tinha, que te faziam operar sempre do mesmo jeito, né? Ter um modus operandi ali sempre igual. Ampliar a tua percepção para o que estava acontecendo, sair da posição de vítima, se libertar de algumas crenças limitantes, reequilibrar a tua energia. Exatamente. E eu comecei a olhar que, assim, tinham coisas que feriam muito os meus valores e eu acabava mergulhando. Por exemplo, trabalhei numa empresa que feria os meus valores e que foi bem importante também eu entender que tudo aquilo que aconteceu com a minha gestora na época, que foi até assédio moral, enfim, mas assim, fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Os valores que eu adquiri dentro daquela empresa, que eu percebi que, sim, eram valores para mim e que eu precisava fazer mudanças na minha vida, que foi até uma característica que você começou falando. Deixei de comer carne. Exatamente, agora estou indo para o veganismo. Então, assim, trabalhar numa empresa que mexia com proteína animal, para mim, fez com que eu olhasse para isso e falasse, peraí, não é isso que eu quero para minha vida. Né? Então, também me mostrou que eu estava indo para os lugares que talvez não eram os lugares que eu deveria estar, né? Trabalhando e me orgulhando do que eu faço e tudo. Então, tipo boicote, né? Que não gosto muito de usar, mas assim, é como se eu estivesse buscando para mim coisas que eu sabia que não iam dar certo, né? Sim. Mas foi abrindo os meus olhos
ao longo do tempo também. Acho que foram importantes experiências para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. E a gente faz isso mesmo. A gente inconscientemente busca relacionamentos que a gente sabe que não vão dar certo, ou coisas que a gente sabe que não vão dar certo, para evitar o sucesso, por medo do sucesso, porque às vezes a gente acha que não é merecedor, né? Inconscientemente, porque aqui, né, no raso, a gente tá, não, imagina, eu sei que eu posso, como se falou, sou uma boa profissional, né? Ou eu posso ser uma namorada excelente, eu posso, né? Então, assim, a gente tem esse discurso, mas aqui dentro tem outras coisinhas muito mais profundas que não estão na superfície, estão lá, e a gente não faz nem ideia. Agora, me fala o seguinte, quem era então essa Mariane antes e quem é a Mariane agora? Essa Mariane antes tinha muito medo, eu nunca tive medo de arriscar, mas não me sustentava. Não era uma coisa que eu conseguia sustentar. Eu não tinha autoestima, eu não sentia que eu era merecedora, como eu já disse aqui, merecedora de ter um relacionamento saudável, merecedora de ocupar um cargo que eu queria ocupar numa empresa que eu amo de paixão. Eu não sentia que eu era merecedora da felicidade da vida, sabe assim? Parece que é até forte dizer isso, mas essa felicidade que vem de dentro, sabe assim? E hoje eu sou uma pessoa que estou numa posição que eu gostaria de estar e eu desejo mais com relação a isso. Não acho que eu quero parar por aí. Eu sou uma pessoa que hoje me vejo nessa posição e que eu me sinto merecedora disso. Estou trabalhando a minha autoestima. Sou uma pessoa que hoje gravo vídeos assim como estou gravando para você, que antigamente eu não fazia. E hoje, assim, na empresa que eu atuo também, faço live para 5.000 pessoas, coisas que eu nem imaginava que fosse fazer. Então, é um crescimento muito grande. Tem uma frase que diz, né, que algumas pessoas vão ter que se apresentar para mim de novo. Eu vou ter que me apresentar de novo para elas, porque aquela Mariane que estava lá no passado já não existe mais. Assim, é bem forte isso para mim, bem forte. E quem a Mariane vai ser? Porque hoje você já se conectou mais com a tua essência. Você já está bem mais na tua identidade. E com isso, você pode começar a se conectar com a sua potência, com o seu potencial, com quem você vai vir a ser, vai vir a se tornar, né? Que é quando a gente une a nossa essência com a nossa potência. E aí, quem a Mariane vai ser? Quem você quer ser? Onde você quer estar? Vamos lá, quem a Mariane quer ser? Você sabe que a pandemia e a quarentena tem feito eu repensar muitas coisas. E acho que uma das coisas que a Mariane nova aprendeu é que nada é cravado na pedra nessa vida também. Às vezes você quer alguma coisa, mas depois você percebe que não era bem aquilo e tá tudo bem mudar, né? Antes eu era muito, sabe, muito metódica e se eu quero chegar ali, eu vou fazer todos os caminhos e tá tudo bem ser assim também, mas eu acho que dá para ser mais maleável e dá para ser mais tranquilo com a gente mesmo, sabe? Então, a pandemia tem me feito pensar bastante sobre novas formas de trabalho que talvez eu nem imaginava que pudesse ser possível. O home office para mim se tornou uma realidade, porque já faz mais de 3 meses que eu estou em casa. Então, hoje, eu posso ser uma pessoa que sim passeia com o meu cachorro, porque antes eu tinha aquela crença de que eu precisava trabalhar para ser uma pessoa que merecesse as coisas e trabalhar de manhã até a noite, sabe? Então, eu percebo que no futuro eu tendo a abrir mais a minha vida para o meu lado pessoal e dosar mais as coisas, tanto profissionais como pessoais, e conseguir encontrar de verdade essa felicidade que está dentro da gente nas pequenas coisas, que eu já me vejo enxergando hoje em dia, mas acho que isso é um processo e é uma evolução que vai acontecendo com o tempo, né? Então, a capricorniana workaholic está se flexibilizando para encontrar um ponto de equilíbrio. É que o ascendente é Gêmeos, né? O signo da comunicação. Então, que tem os Gêmeos aqui, agora entendi. Eu tenho. Então, vai dando uma dosada. E o meu cachorro, ele tem me ensinado muitas coisas também, assim, né? Você sabe que eu adotei de uma ONG, ele veio num momento muito louco da minha vida, que eu achava que
não ia dar conta de morar num apartamento pequeno, criar um cachorro ainda, onde que eu tava com a cabeça. Só que ele também veio para mudar muita coisa que eu tinha de crença na minha cabeça, sabe? Posso sim passear com o meu cachorro e chegar um pouco mais tarde no trabalho. Posso sim sair no horário, fazendo tudo que eu tenho para fazer, porque eu tenho um serzinho, uma vidinha me esperando em casa e eu gosto de estar com essa vidinha, né? Com ele, assim. Eu me lembro de Então, você me chamando no WhatsApp. Ai, tô pensando em adotar. Olha, você me mandando a foto dele. Aí depois mandando o nome. Ah, esse é o Dundum. Mas os animais, eles ensinam muita coisa pra gente, né? E aí, quando eu falo animais, é porque pode ser que você tenha um cachorro, um furão, um papagaio, um gato, não importa o que seja. Eu costumo falar que a maior coach da minha vida foi a Chloé, a minha cachorra, que agora tá com 160 anos, né? Tá com 16. Porque ela me ensinou muita coisa sobre relacionamento, principalmente. Eu mudei muito a minha forma de relacionar, de me comunicar por causa dela. Porque eu era uma pessoa mais agressiva, mais incisiva, mais, né? E assim você não consegue nada de um animal, né? Você consegue através de você emanar um outro tipo de energia. Então eu aprendi coisa pra caramba com ela. Eu uso ela como exemplo assim para várias coisas. E aí quando veio o meu gato, né, que eu também adotei como você, só que diferentemente de você, eu achei ele, né? Eu realmente encontrei ele dentro de um buraco e levei 20 minutos para tirar ele de dentro do buraco. O Bento, quando ele chegou, ele já veio numa vibe diferente. A Chloé veio para me ensinar muita coisa. O Bento tinha coisas que eu já tinha aprendido. Então ele veio para trazer amor, assim. Ele é absurdamente amoroso. O Bento é um gato que eu vou fazer carinho nele, ele pega uma pata, segura minha mão e com a outra pata ele me lambe e me dá um beijo. Nunca eu faço um carinho nele sem que ele me pare e ele me faça um carinho de volta. E isso faz eu entender que eu consegui chegar nesse equilíbrio da energia do dar e receber, né? Que foi uma coisa que eu sempre quis. Então, ele demonstra muito isso, né? Eu fiz por ele, ele faz por mim. E isso é muito legal, porque chegar nesse ponto de relação, para mim, às vezes é meio que um aval, sabe? De que eu consegui ir mexendo na minha energia e que agora ela tá num nível mais correto, assim, de equilíbrio. eles são incríveis e quanto mais você se conecta com eles, assim, eu brinco que teve um dia que eu vim pro meu apartamento meio sem saber o que eu ia fazer na minha vida, assim, se eu viria para cá, morar aqui sozinha ou não, que também foi uma grande mudança na minha vida, né, morar sozinha. E aí eu me lembro que eu abri a minha janela e tinha um monte de passarinho voando na minha janela e eu fiquei ali na sacada, sabe, brisando, olhando os passarinhos voarem. E eu fiquei pensando, gente, que delícia que deve ser voar. Já pensou como eles são livres, como eles são lindos? E aí eu fiquei ali olhando aquilo e tudo. E toda vez que eu me sinto presa a alguma coisa ou que eu me sinto que não consigo alguma coisa, eu me lembro desse voo desses passarinhos. E aí eu falo, pode ser assim, eu posso ser livre. É claro que eu não posso voar, mas assim, eu posso ser tão livre quanto eles, assim, né? Para fazer as minhas escolhas. Eu sou uma pessoa que mereço estar aqui, então toda vez que a gente vai, porque a gente sabe que é um caminho que você tem que sempre, né, dar aquele passo para frente. Às vezes até dá uma olhadinha assim, opa, não, vamos olhar para frente. Então, todas as vezes que eu preciso fazer esse movimento de me reconectar com tudo aquilo que eu aprendi, eu tenho essa imagem desses passarinhos na minha cabeça. Então, como até eu estava falando para você, a ligação que eu tenho com os animais é muito forte. Sempre, em todos os tratamentos de autoconhecimento, hipnose, ayahuasca, enfim, eles sempre aparecem como para me ajudar, sabe, a conectar com as coisas. É bem importante. Qual que é o teu animal de poder, já sabe? Não sei. Não fez ainda Não o sei trabalho ainda. para saber? Ainda não fiz. Fazer alguma hora um trabalho xamânico aí, pra você encontrar o seu. Porque cada hora é um, assim, é passarinho, é o cachorro, né, que eu sou apaixonada. Da última vez foi um gato na hipnose, então cada hora é um, não Mas sei. é legal, uma hora, fazer um trabalho xamânico para encontrar, porque teu animal de poder, ele te acompanha, né? E ele mostra muito de como você age. E o meu tem, às vezes, situações que eu tô meio assim, eu enxergo ele do meu lado, sabe? Realmente, comigo. E aí eu puxo a força daquele animal para resolver. É muito, muito legal. É bacana, é um trabalho que vale a pena fazer.
Agora, sim, você é livre. E sabendo que você é livre, você também sabe que você pode deixar os outros livres, né? Você também sabe que você pode deixar, tipo, aquela... Sabe quando a gente deixa ali um mamãozinho na janela e aí o passarinho vem? E a gente fala, eu queria tanto ter um passarinho, mas eu não vou colocar ele numa gaiola, eu vou deixar um mamão ali na varanda, porque aí ele vem, come e vai. E assim eu vou tê-lo, porque ele quer vir aqui, ele quer estar, né, perto de mim. Eu lembro, você falando isso, eu lembrei no meu outro apartamento, que agora onde eu moro não tem varanda, mas onde eu morava antes tinha uma varanda. E aí um dia apareceu um beija-flor. E eu amo, né? Beija-flor é lindo. E eu falei assim, gente, eu queria que esse beija-flor voltasse, eu queria ver ele sempre. Aí fui lá, comprei aqueles negocinhos, né, de aguinha, de beija-flor e coloquei ele na varanda todo dia, eu olhava todo dia. Aí eu comecei a ver que todo dia no mesmo horário ele vinha, uma vez de manhã e uma vez de tarde. Então naquele horário eu já meio que me preparava para estar lá só para ver ele ir e ir embora. E o quão feliz eu não fiquei o dia que ele veio com um filhote, com um beija-florzinho pequenininho. Meu Daí Deus. ele viu pequenininho. Eu Não, tipo, ele ensinando o filho, né, aonde que pega alimento. Né? Que lindo. É muito lindo você saber que você pode ajudar os outros também a serem livres, né? A viverem bem, a serem felizes aí aonde eles quiserem. Eu não preciso prender um beija-flor dentro de uma gaiola, não preciso, né? E claro que isso é uma metáfora, né? Que a gente está fazendo para as pessoas, né? Que a gente não precisa engaiolar e a gente também não quer ser engaiolado, né? Você falou no início de relacionamento abusivo. A gente não quer ser engaiolado e a gente não precisa engaiolar. E quando a gente entende isso e deixa tudo livre, as coisas funcionam muito bem. É isso aí. Ótima analogia, porque eu sou a doida que adora, que eu gostaria de passar em todas as casas que tem passarinhos presos nas gaiolas e soltar. Eu sei que eu não posso, porque eles foram criados assim, eles não sabem sobreviver, infelizmente. Mas para mim é a maior dor, assim. Não tem um negócio que me faça mais mal, que me dê mais desespero do que isso também. Isso e, bom, qualquer tipo, né, de animal, qualquer tipo de ser preso. Qualquer ser, não importa que tipo de ser seja. Qualquer ser. Né? Até uma planta que você que precisa de sol e que você deixa lá na sombra. Você também está prendendo ela. Exatamente. Né? Exatamente. Tô suspeita, né? Ai, que lindo! Eu sabia que conversar com você ia ser lindo. Sou linda, nada. Adorei. Venha mais vezes. Tá bom? Ó, o Dundum aí. Deixa a gente ver. Eu conheço ele, mas deixa eu ver. E aí, bonitão? Oi, Dundum. Esse é meu parceirinho, ó. Essa orelha. Em pé, ou tá deitado. Tipo isso. Muito fofo. Não, e ele é super famoso. Eu faço as reuniões na empresa e as pessoas já falam, cadê o Dundum? Não vai aparecer hoje? Super famoso, mais famoso que eu. As pessoas querem ver ele. Eu sei bem como é que é. Porque eu já teve uma época que, como eu volta e me apostava o gato, o cachorro que estavam comigo, teve uma época que aconteceu várias vezes. Eu abri a porta do escritório para uma cliente nova, um cliente novo, a pessoa me olhar e falar oi e olhar para o chão. E eu... A pessoa, cadê? Aí eu, cadê o quê? O gato, o cachorro, eu vejo eles no Instagram. Gente, não dá, eles são mais famosos que eu, por isso eu já falo mesmo, já mostro. É bom, isso tem benefício boa. Fora as sessões de meditação, que eles sempre participam, né? Às vezes eu tenho até que colocar uma cadeira de meditação a mais para eles participarem. Ele ajuda a minha terapia. Ajuda. E eles mexem com energia pra caramba. Né? É muito bom. Adorei. Super obrigada. Amei. Eu que agradeço. Precisamos fazer sempre isso. Bom ajudar. Tchau, obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau.